E a paz do Senhor, aqui irmão Felipe, bem-vindo ao canal Cristão Felipe. Se puder já deixe seu like aí e nos ajude, ok? Nos incentive, compartilhe este vídeo para outras pessoas, amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, que diz assim: E depois disso Jesus, a partir do versículo 1, depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Ainda não era o tempo, né? E estava próxima à festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Irmãos, entendem o que aconteceu aqui? Eram irmãos de Jesus que assistiam diante dele. Alguns mais tarde se tornam seus discípulos, né? E alguns não se sabe se tornou seu discípulo. Eu creio que todos se tornaram seus discípulos mais tardios, né? A gente sabe que Tiago é um deles que se torna discípulos. Mas nesse tempo aqui, eles não criam em Jesus. Jesus passou por um momento em que as suas palavras eram desacreditadas. Note que na narrativa de Jesus, narrativa de João, que João escreveu sobre Jesus, isso acontece depois da multiplicação dos pães, depois de Jesus andar sobre o mar, e depois de Jesus dar um discurso sobre ser ele o pão vivo que desceu do céu, e que os seus discípulos não gostaram desse discurso, e por causa disso deixaram de segui-lo, mas ainda os apóstolos continuaram junto dele. E Jesus não estava ali na Galileia, não estava ali na Judéia, não estava lá na Judéia porque várias pregações de Jesus, semelhantes a essa última, foram pregações de confrontação. E Jesus falava assim, porque Jesus veio para trazer salvação, mas para você saber de que você está sendo salvo, você precisa primeiramente saber que você precisa dessa salvação. E para saber que você está sendo salvo por Jesus, a salvação de Deus, você precisa saber que você é um miserável pecador, que está condenado à condenação eterna, à morte eterna, e que nada que você faça, nem a sua bondade, nem seus atos de justiça pode fazer nada, e que você está totalmente perdido, e que é só o Senhor é que vai te trazer essa salvação, crendo tu em Cristo, crendo tu em Jesus Cristo, né? E Jesus então confrontava o povo, mostrava para os fariseus, mostrava para os escribas, mostrava para os saduceus, mostrava para os mestres da lei, para os sacerdotes, mostrava para os ricos, para os poderosos, para os de fama, mostrava como seus caminhos eram maus. Mostrava até mesmo para os seus próprios discípulos como a postura deles era uma postura má. Quando Jesus mostrou que eles estavam procurando ele para poder encher a barriga, porque tinham comido e fartado, mas não porque tinham crido ao ver os sinais que ele era verdadeiramente o Cristo, o Filho de Deus. Não havia uma fé, havia um interesse. Um interesse no que Jesus fazia. Mas não uma fé.
o interesse no que Jesus fazia, mas não uma fé nele por causa daquilo que ele fazia. Mas, voltando ao tópico, ao ponto, nem os seus irmãos estavam acreditando que Jesus era o Cristo. Até os seus irmãos estavam incrédulos. Até os seus irmãos estavam com o pé atrás. Né? Eles disseram assim, olha, porque ninguém há que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Eles entenderam mal Jesus. Eles pensavam que Jesus queria fama, que Jesus queria sucesso, que Jesus queria o trono de Davi. Queria tomar o trono lá e que o povo levasse e o coroasse. Não. Há um episódio em que o povo até pensa isso mesmo. E Jesus se esquiva, porque o tempo da visitação de Deus sobre a terra naqueles dias não era para estabelecer um reino aparente, né, como o reino dos homens, mas era para estabelecer um reino de salvação, né? Era para poder estabelecer um reino que viesse a destronar o domínio de Satanás sobre as pessoas, né? Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Vai operar esses sinais lá na Judéia. É lá que a fama está. É lá que estão as mídias, né, de televisão. É lá que está a fama. É lá. Manifesta-te lá. Você quer fama. Jesus nunca quis fama. Embora se tornou conhecido o seu nome. E é bom que o nome de Cristo seja conhecido. Mas não para a glória pessoal. Não para a fama pessoal. Não para glorificar a si mesmo. Mas para a glória, mas para a salvação de todo aquele que nele crê. Né? E aí Jesus disse para eles uma resposta. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Jesus está falando, ainda não surgiu para mim uma oportunidade para que eu fosse. Eu não posso sair daqui porque se eu sair daqui nesse exato momento, eles vão me pegar e vão me matar. É mais ou menos isso que Jesus estava falando. Agora vocês podem ir a qualquer momento. Vocês podem ir agora mesmo. Pode ir, vocês já estão arrumados para ir, então pode ir. Por quê? Porque se eu for lá, eles vão me pegar. E ainda não é o tempo determinado por meu Pai para que eu entregue a minha vida por amor de muitos. Mas, se eu for agora, eu tenho falado contra tudo aquilo de errado que eles têm feito. Tudo aquilo que eles, toda a obra má e perversa deles. E isso tem causado ira neles. E por causa disso é que eu não vou agora, mas vocês podem ir. Em parte, é isso que Jesus falou. Mas em parte, talvez no sentido subentendido, nas entrelinhas, não eram pessoas que acreditavam em Jesus. E o caminho deles, o que eles faziam, não confrontava as pessoas. Então, a qualquer momento que eles fossem, eles não seriam abordados, não seriam criticados, não seriam, né? Pessoas que vivem uma vida aonde eles não, que se dizem cristãos, que se dizem servos de Deus, que se dizem filhos do reino, mas que vivem uma vida que não confronta o mundo, que não leva as pessoas do mundo ao arrependimento. Que se dizem bons, mas não vivem uma vida justa, não vivem uma vida e pregadores, pastores, pessoas assim que não falam contra o pecado, que esquivam-se de falar contra o pecado. Suas pregações é apenas dizer sobre o que Deus tem para dar, mas não falam o porquê que Deus tem remédio.
um porquê que Jesus quer salvar. Não fala porquê que Jesus ama. Não fala, não mostra a ferida, não mostra o que Deus tem para curar aquela ferida. Não mostra o porquê que a pessoa está ferida. Não confronta a pessoa com o seu erro, com o seu pecado. Pessoas assim, o mundo não odeia ela. Pessoa que não está verdadeiramente do lado de Jesus. Pessoa que não está realmente seguindo ao Senhor Jesus. O mundo não odeia. Pessoa que não mostra para o pecador a necessidade que ele tem de Deus. O mundo não odeia ele. O mundo não odeia. O mundo não odeia. Né? Pessoas que têm que mostrar a necessidade. Você não precisa falar apenas que ele precisa de Jesus. Você tem que mostrar o porquê que ele precisa de Jesus. E Jesus fazia isso. Ele mostrava para os homens que eles eram maus. E porque eles eram maus, eles estavam condenados. Porque eles estavam condenados, eles precisavam crer nele verdadeiramente. E isso causava ira. Uma pessoa que confronta os corruptos, uma pessoa que confronta as pessoas que estão em evidência, mas que são corruptos, que compactuam com o pecado, essas pessoas, elas não têm a empatia, elas não têm a simpatia do mundo. Ninguém chora por elas e fala, oh, coitado, está nesse momento agora. Vê que eles não se compadeceram de Jesus. Não olharam para Jesus, oh meu Deus. E aí, o que aconteceu? Não abraçaram Jesus, não consolaram Jesus por causa daquele momento do seu ministério, onde vários discípulos haviam deixado de seguir. Não confrontaram, não confortaram. Então, por quê? Porque eles eram simpatizantes com o mundo. Então essas pessoas não odeiam o mundo e o mundo não odeia elas. Mas Jesus disse, agora a mim eu odeio, porque eu testifico deles que as obras deles são más. Ok? Para nós não nos alongarmos mais nessa reflexão, vamos ficar por aqui, mas você pode estar meditando mais. Esse versículo tem um ensinamento muito profundo para nós. Tem um ensinamento de que nós, se estamos servindo ao Senhor, nós primeiramente não fazemos nada por fama, nem por glória, mas para que o reino de Deus seja estabelecido e ampliado neste mundo. E para que vidas creiam e sejam salvas. Segundo, coisa que nós aprendemos nesse texto, que se você realmente testifica de Deus, da forma como a palavra de Deus te pede para falar dele, e testifica e prega o Evangelho como deve ser pregado, você não vai ser amado. E infelizmente, talvez nem amado por aqueles que mais de perto te arrodeiam. Como Jesus mesmo falou, né? Aquele que vem após mim, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, é justamente nesse contexto aqui. Cai direitinho a fala de Jesus. Aquele que não aborrecer pai, mãe ou irmão, não deixá-los e vier após mim, não é digno de mim. Porque Jesus, para ministrar a sua palavra, para ser fiel àquilo que o Pai lhe confiou, ele foi desprezado até pelos seus próprios irmãos. Seus próprios irmãos não creram nele. Ok? Medite mais nessa palavra. Sei que o Senhor vai falar com você. Fique com Deus, a paz do Senhor.